Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Este é o versículo-chave que nós estamos usando nesse estudo, neste projeto de 40 dias sobre o nosso planejamento 2026, com foco nestes primeiros 12 dias em avaliar e reavaliar o nosso projeto, o nosso estilo de vida que temos vivido até agora. Quero convidar você que está seguindo, que está participando, que se inscreve no canal, que ative o sininho, para que você seja lembrado todos os dias quando for postado o conteúdo do dia. Que você também compartilhe para outras pessoas que precisam aprender sobre fazer projetos, sobre ter uma postura equilibrada nas áreas da sua vida e ter uma vida bem-sucedida conforme este versículo nos orienta, de ter essa vida consagrada ao Senhor, esse projeto qualificado, quantificado, com cronogramas de datas, com sonhos, daquilo que nós precisamos aprender e fazer para desenvolver a nossa missão aqui na Terra, que é a promessa do Senhor para nós. Hoje nós já estamos no 4º dia e eu quero falar um pouquinho para aquelas pessoas que têm dito não faço planos porque tenho dificuldade de lidar com a frustração quando eles não são realizados, resolvidos ou correspondidos com o meu desejo. Então, o que é isso? A gente aprende que tem um versículo de Provérbios 13:19 que diz assim: o desejo cumprido agrada a alma, mas o tolo afasta-se do mal. O que é isso? Explique o que quer dizer este provérbio. Para mim, este provérbio é assim: se dá o resultado que eu quero, tudo bem, eu estou dentro. Se não dá o resultado que eu quero, então eu não quero nem saber. Só que isso, a palavra vai dizer que isso é tolice. Por que é tolice? Porque se não deu certo, eu preciso querer saber tanto quanto quando dá certo. Por quê? Eu faço parte do projeto. E se eu estou no projeto e não deu certo, qual foi a minha contribuição? E se eu não quero saber quais são as minhas falhas, significa que eu sou tolo. Por quê? A sabedoria, ela está em exatamente eu querer compreender qual é a parte que eu posso fazer que eu não estou fazendo. A pessoa que tem a alma satisfeita somente por aquilo que agrada, ela está muito inclinada a se dar mal, porque ela não quer ser corrigida. E não desejar a correção é uma das maiores tolices que o ser humano pode fazer. Aí você pode me dizer assim: mas eu não tenho emoção que suporta isso. Porque eu tenho problemas emocionais, porque eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, ou porque eu tive frustração muito grande quando eu era criança. E tudo isso pode ser de fato verdade. Isso pode ser realmente uma dificuldade. E é por isso que eu quero trazer isso hoje com muita clareza, para você entender que isso também pode ser gerenciado, isso também deve e precisa ser gerenciado. O que a palavra vai dizer para nós sobre a questão de irritar-se muito rápido quando o plano foi frustrado? Nós temos Provérbios 14:29 que diz: quem demora a irar-se é grande em entendimento, mas o precipitado exalta a loucura. Então, às vezes a nossa emoção, ela é muito assim, ela oscila, ela sobe e desce muito rápido e por isso nós vamos dizer assim: eu não quero ser frustrado. E todos nós devemos correr exatamente para longe da frustração, porque não é um sentimento que agrada. Mas dentro de um projeto, a frustração faz parte. Se nós olharmos as grandes conquistas que existem hoje, e nós fizermos uma entrevista com a pessoa que realizou esse projeto, se nós formos olhar acerca das coisas que nós hoje usamos e nem percebemos que nós usamos, como por exemplo a eletricidade, a iluminação, os remédios, os fármacos,
e nós fomos consultar as pessoas que criaram isso, quantas vezes o projeto falhou? Mas elas desistiram? Não. Por que que elas não desistiram? Porque o alvo delas era alcançar o resultado. Não interessa, não importa quantas horas foram investidas, não importa quantas vezes tentaram e não deu certo, quantas vezes o projeto escapou pelos dedos. Elas não encontraram desculpa, não encontraram culpados fora de si mesmo, até que não conseguiu realizar. Então, eu quero perguntar para você, a partir desses versículos, o quão alegre o seu coração pode ficar ao saber que no meio de uma correção que foi dura, mas que a partir dali você mudou a sua vida. O salmista, ele vai dizer assim, lá no Salmo 118, ele diz assim: o Senhor me castigou severamente, mas não me levou à morte. Como quem diz assim, que bom que houve aquele castigo, que houve aquela penalidade, porque eu estava no caminho errado. Mas a partir daquilo eu aprendi que há um novo caminho, que há um novo comportamento, que eu posso ter uma estrutura diferenciada. Então, eu digo para você que está com medo de fazer projetos, de fazer planos, de sonhar, e você deve ter motivo para ter esses medos. Mas hoje, coloque isso nos pés da cruz. Coloque isso nos pés da cruz e comece a sonhar. Tenha a sua mente renovada. O Senhor diz para nós em Apocalipse, e eu quero ler para você o capítulo 21, versículos 5 a 8. E ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como chofre, como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, este versículo é pesado. A gente está falando de projeto, mas esses versículos se faz necessário, porque quando nós falamos dos pecados dos idólatras, dos feiticeiros, quando nós falamos dos pecados dos assassinos, nós os enquadramos como alguém que está fora do projeto de Deus. Mas aqui, quando eu falo da covardia de não fazer um projeto por medo de que o projeto vai se frustrar, ou de não se posicionar porque você não quer levantar as bandeiras de atitude de pessoas que realmente têm força, têm saúde, têm entendimento, têm condições aptas para executar um projeto ousado e acrescentar no reino de Deus e trazer benefício para as pessoas que estão junto com você, essa pessoa entra aqui no mesmo rol daqueles que são assassinos, daqueles que são fornicadores, daqueles que são homicidas. Porque aqui está colocando junto os covardes e os mentirosos, que são as coisas que nós fazemos quando nós escondemos, quando nós utilizamos uma válvula de escape para atribuir culpa no outro, quando a culpa é nossa. Então, nós estamos dizendo que a culpa é do outro. O que estamos fazendo? Nos acovardando e mentindo. Porque primeiro não fizemos a nossa parte, depois não assumimos a responsabilidade que era nossa. Então, gente, hoje é um dia muito sério nesse nosso projeto, para você que está fazendo esse projeto, que está levando a sério esse projeto, ou que nunca pensou desse jeito. Hoje é dia de se posicionar diante de Deus, olhar para o seu interior e arrancar essa desculpa. Ah, mas eu não sei lidar com a frustração. E é por isso que eu não faço, porque aí eu vou levando.
e vai dando certo e está tudo bem para mim. Não, não está tudo bem. Porque se você não está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, vai chegar o dia da prestação de contas e você será cobrado pelos talentos que foram confiados nas tuas mãos, pelas ferramentas que lhe foram entregues, pelas oportunidades que bateram na sua porta e você não se posicionou. Então hoje, abre os teus olhos, abre o seu entendimento. E sim, você vai dizer, você pode dizer, mas e quanto a deixar as ansiedades aos pés do Senhor e não se preocupar com o dia de amanhã? Sim, isso também é verdade. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 33, vai dizer sobre isso. Sobre a você não andar ansioso, não andar preocupado com aquilo que você tem que comer, sobre aquilo que você tem que vestir, sobre o que você tem que fazer. Mas ele diz que é para observar as aves do céu, as plantas, os lírios do campo, e ver que eles andam sem preocupação. Mas mesmo assim, eles produzem. Mesmo assim, eles cantam. Os pássaros cantam. As flores produzem os seus próprios frutos e são belos. Mas no final ele termina dizendo que eles vão ser concluído com o seu projeto, com o seu plano, porque foram para isso que eles nasceram para fazer. Mas e nós devemos fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus também está em você fazer o que nasceu para fazer. Buscar o reino de Deus é trabalhar para um reino que não é seu e corresponder às expectativas do rei, que é aquele que te mandou para essa terra. E é por isso que ele se responsabiliza em acrescentar essas coisas, que essas coisas seriam a comida, a bebida, o que você veste, a suprir as suas necessidades. Mas ele vai suprir as necessidades de quem correspondeu com buscar as coisas do rei, com corresponder com as coisas do reino de Deus e praticar a justiça do reino de Deus. Então, eu acredito que com esta palavra você entendeu que essa válvula de escape de que o meu emocional não suporta a frustração, por isso não estou fazendo nenhum projeto, por isso não ouso dizer que posso fazer algo novo ou que posso reconhecer as minhas falhas, que estou levando uma vida de mediocridade, uma vida inferior àquilo ao que Deus projetou para mim, porque eu não tenho trabalhado bastante, porque eu não tenho focado bastante. Essa válvula de escape precisa ser eliminada hoje da sua vida. Hoje você precisa tomar uma atitude, um posicionamento de filho de Deus, de que veio para essa terra para trabalhar para um reino, que há neste reino justiça e que haverá um dia de prestação de contas e os talentos que foram confiados em você deve sim ser apresentado neste dia com produtividade diante do Senhor, diante daquilo que coube a você. A cada um será dado de acordo com suas capacidades. Então, avalie quais foram as capacidades que foram confiadas em você e não seja omisso. No nome de Jesus. Amém?